quando recebeu um e-mail de um amigo de infância, agora vivendo em uma aldeia indígena. Pauliane é confrontada com suas escolhas de vida. Ao visitar sua antiga cidade, ela descobre a verdadeira riqueza que vem da simplicidade e do amor à natureza. Antes de iniciar essa história, se inscrevam no canal e deixem seu like. A luz do sol filtrava-se pelas janelas amplas do meu escritório, em São Paulo, iluminando as pranchetas e desenhos que cobriam a mesa. O cheiro do café fresco invadiu o ambiente, misturando-se com o aroma dos papéis e das tintas. Era uma manhã comum, repleta de reuniões marcadas e prazos apertados, mas algo na atmosfera parecia diferente. Enquanto digitava no computador, meu olhar vagou pela cidade que se estendia lá fora, um mar de prédios e trânsito frenético. Era como se eu estivesse preso em uma bolha de vidro, observando a vida passar, mas sem realmente fazer parte dela. Foi nesse momento que recebi o e-mail. O nome de Tiago brilhou na tela, e uma onda de nostalgia me atingiu. Tiago, da aldeia, pensei, lembrando-me de nossas brincadeiras na infância, quando éramos inseparáveis. A curiosidade tomou conta de mim enquanto abria a mensagem, e logo a letra dele me envolveu. Oi, Pauliane. Espero que esteja bem. Aqui na aldeia, as coisas têm sido simples, mas cheias de vida. A conexão com a natureza é algo que eu gostaria que você pudesse sentir novamente. Sinto falta dos nossos tempos juntos. O tom nostálgico e afetuoso de suas palavras fez meu coração acelerar. Ele falava sobre as árvores, o céu estrelado e o som do rio que corria próximo à aldeia. Enquanto lia, uma parte de mim ansiava por aqueles dias despreocupados, longe da pressão e do estresse que a vida na cidade me impunha. Fechei os olhos por um instante, permitindo que as lembranças invadissem minha mente. Lembrei-me das tardes passadas correndo pelos campos, construindo cabanas e explorando a floresta. Fiz uma promessa a mim mesma de que nunca me afastaria da natureza, mas com o tempo, as obrigações e as ambições me afastaram daquele lar que um dia fora tão precioso. O que estou fazendo com minha vida? Perguntei a mim mesma, uma sensação de insatisfação crescendo em meu peito. Estou realmente feliz? As palavras de Tiago ecoavam em minha mente, e a saudade se transformou em uma chama que queimava dentro de mim. O que eu realmente valorizava? O que significava sucesso para mim? Ser uma arquiteta reconhecida, mas sem tempo para respirar? O que eu havia trocado por aquela vida cheia de prazos e reuniões? Um suspiro escapuliu dos meus lábios, e a pressão da rotina parecia sufocar minhas esperanças. Conforme o dia se arrastava, não consegui me concentrar. A ideia de visitar Tiago e a aldeia começou a ganhar força. E se eu fosse? Pensei, enquanto meu coração pulsava com uma mistura de expectativa e temor. A noite chegou, e eu me vi acordada, revirando-me na cama, perdida em pensamentos e lembranças. O céu escuro lá fora parecia um reflexo do meu estado interior. O desejo de reencontrar meu passado e a ansiedade de confrontar minhas escolhas se entrelaçavam em minha mente. Finalmente, ao amanhecer, tomei uma decisão. Levantei-me, vesti-me rapidamente e comecei a fazer as malas. Cada objeto que colocava na mochila era uma tentativa de levar comigo um pedaço do que eu havia perdido. As roupas eram simples, como as que eu costumava usar na infância, e logo a mochila estava cheia. Quando o ônibus partiu em direção à minha antiga cidade, meu coração batia acelerado. A paisagem urbana foi gradualmente substituída por campos verdes e colinas suaves. O cheiro da terra fresca e o canto dos pássaros trouxeram à tona uma alegria esquecida. Olhei pela janela, observando as nuvens flutuando preguiçosamente no céu e me perguntei se ainda conseguia encontrar meu lugar naquele mundo. Tiago, eu estou chegando, murmurei para mim mesma, com um sorriso tímido nos lábios. O coração estava dividido entre a expectativa do reencontro e o receio de descobrir que o passado que eu ansiava não existia mais. Mas a cada quilômetro que passava, sentia que a vida que eu havia deixado para trás ainda pulsava em algum lugar. E, talvez, aquela viagem fosse o primeiro passo para redescobrir quem eu realmente era. Quando o ônibus finalmente parou na rodoviária da minha antiga cidade, um misto de nostalgia e ansiedade tomou conta de mim. As ruas de paralelepípedos, o cheiro do pão quente vindo da padaria na esquina, tudo parecia tão familiar, tão acolhedor.
A saudade do meu passado me envolveu como um abraço apertado. Eu havia passado tanto tempo em São Paulo, mergulhado em projetos e prazos, que quase havia esquecido a simplicidade que um dia me fazia sorrir. Decidi caminhar até a casa onde cresci. A cada passo, as lembranças vinham à tona, eu correndo pelo quintal, as tardes em que minha mãe me ensinava a cuidar das flores, as risadas com Tiago. Ao abrir o portão da antiga casa, o rangido da madeira me fez sentir uma onda de emoções. A casa estava um pouco desgastada, mas ainda conservava seu charme. A fachada, com suas paredes amarelas e janelas brancas, era um reflexo do lar que eu tanto amava. Entrei e fui recebida por minha mãe, que imediatamente me envolveu em um abraço caloroso. "Pauliane! Que bom que você veio!" exclamou ela, com os olhos brilhando. "Oi, mãe." "Estava com saudade", respondi, tentando esconder a inquietação que me consumia por dentro. Ela me observou com atenção. "Você está diferente, minha filha. Mais pálida. O que está acontecendo?" Sua preocupação era palpável, e eu não sabia como explicar a confusão que sentia. A verdade é que, mesmo rodeada de pessoas, sentia-me cada vez mais isolada. Só um pouco cansada do trabalho, menti, forçando um sorriso. Depois do almoço, decidi dar uma volta pela cidade. O sol brilhava intensamente, e as vozes dos vizinhos ecoavam nas ruas. Enquanto caminhava, não pude deixar de reparar nas mudanças, novas lojas, novos rostos. Mas havia algo que não mudará, a essência daquela cidade pequena, a conexão que se mantinha no ar. Foi então que avistei Lucas, meu antigo amor. Ele estava parado em frente à loja de produtos orgânicos que havia aberto. Nossos olhares se cruzaram e, por um momento, o tempo pareceu parar. Com um sorriso hesitante, me aproximei. "Oi, Pauliane." "Quanto tempo?" ele disse, com um brilho nos olhos. Havia algo diferente nele, ele parecia mais relaxado, mais à vontade. "Oi, Lucas." "É verdade. Como você está?" A pergunta saiu quase automaticamente, mas eu estava curiosa para saber o que ele havia feito da vida. "Estou bem. Decidi abrir essa loja. Queria algo mais conectado à natureza, sabe? A cidade estava cheia de produtos industrializados, e eu queria fazer algo diferente." Ele gesticulava entusiasticamente, e eu percebi a paixão em suas palavras. "Isso é incrível, Lucas. Sempre soube que você tinha essa conexão com a natureza", respondi, admirando sua coragem. "Pois é. E você? Como está a vida na cidade grande?" Ele me olhou com curiosidade, e eu hesitei. A verdade é que eu não sabia como responder. O que eu diria? Que passava as noites em claro, presa em uma rotina que não me preenchia. Você sabe como é, muito trabalho, prazos, reuniões, comecei, mas a expressão de Lucas se tornou séria. "Pauliane, você já parou para pensar no que realmente importa?" Sua pergunta era direta e penetrante. Às vezes, a gente se perde tanto na rotina que esquece de viver. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu tinha me perdido, e ele parecia perceber isso. Talvez eu tenha me deixado levar demais", confessei, sentindo um peso no peito. Lucas sorriu, mas havia um toque de preocupação em seu olhar. "Se precisar de algo, estou aqui. A vida pode ser mais simples do que pensamos." Nos despedimos com um abraço. Ao me afastar, senti uma mistura de alívio e desconforto. A conversa me fez refletir sobre tudo o que havia deixado para trás. O que eu realmente valorizava? As luzes brilhantes de São Paulo ou a simplicidade da vida aqui? Com a cabeça cheia de pensamentos, decidi que precisava de uma mudança. Uma ideia surgiu: visitar Tiago na aldeia. Ele sempre foi uma ponte entre o passado e o presente, e talvez ele pudesse me ajudar a encontrar as respostas que tanto buscava. Assim que o ônibus parou em frente à aldeia, meu coração disparou. O cheiro de terra molhada e o canto dos pássaros me acolheram como um abraço apertado. Tiago estava ali, esperando por mim com um sorriso largo, que iluminava seu rosto bronzeado pelo sol. Ele me recebeu com um abraço caloroso,
e a sensação de estar de volta a um lugar que eu mal lembrava, mas que parecia tão familiar, me envolveu. Pauliane! Você veio, disse ele, a voz carregada de emoção. A comunidade está ansiosa para te conhecer. Eu não sabia o que esperar, respondi, tentando esconder a mistura de nervosismo e alegria. É tudo tão diferente do que eu deixei em São Paulo. Ele me guiou pelas trilhas estreitas, cercadas por árvores frondosas e flores coloridas. A cada passo, eu me sentia mais leve. Em vez de arranha-céus, havia casas de madeira, construídas com a habilidade dos moradores. Aqui, vivemos em harmonia com a natureza, Tiago explicou. Cada um contribui com o que pode. Vamos colher algumas frutas para o jantar. Enquanto caminhávamos, a beleza natural ao meu redor me fascinava. Olha, aquelas são as frutas que colhemos para fazer o suco, disse Tiago, apontando para uma árvore carregada de frutas brilhantes. A animação em sua voz era contagiante, e logo me vi rindo ao seu lado, esquecendo por um momento as preocupações que me acompanhavam. Conforme o dia avançava, fui me envolvendo nas atividades da aldeia. A sensação de estar ocupada, de trabalhar com as mãos, me trouxe uma alegria que eu não sentia há anos. A coleta de frutas era um esforço coletivo, onde todos contribuíam e compartilhavam risadas. Você é uma ótima ajudante, Pauliane, elogiou um dos moradores, enquanto eu tentava alcançar um cacho de frutas mais alto. Obrigada! Mas acho que estou mais acostumada a trabalhar com plantas que não podem falar, brinquei, fazendo todos rirem. O calor da comunidade me envolvia, e aos poucos, fui me sentindo parte daquele mundo simples e vibrante. Naquela noite, sentamos à beira do rio para jantar. As estrelas brilhavam intensamente no céu, e o som da água correndo criava uma melodia suave. Tiago estava ao meu lado, olhando para o horizonte. Sabe, Pauliane, eu sempre esperei que você voltasse. Sempre senti que você tinha algo diferente em você, algo que poderia fazer a diferença aqui. Eu não sei se sou tão especial assim, respondi, um pouco envergonhada. A vida na cidade me levou por caminhos estranhos. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Eu sempre tive sentimentos por você. Desde que éramos crianças. Mas nunca tive coragem de dizer. Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Um turbilhão de emoções invadiu meu peito. A vulnerabilidade em sua voz me tocou de uma forma que eu não esperava. Tiago, eu não sei o que dizer. Eu sempre admirei você, mas a vida me levou para longe. Ele virou-se para mim, os olhos refletindo a luz das estrelas. Não quero pressionar você, mas quero que saiba que aqui é um lugar onde você pode ser quem realmente é. Sem as máscaras da cidade. Aquelas palavras ressoaram em mim como um eco. Eu estava tão acostumada a me esconder atrás das minhas conquistas, mas ali, naquele lugar, eu sentia liberdade. A simplicidade da vida na aldeia me permitia ver além das aparências, além do que eu havia construído em São Paulo. Tiago, eu preciso de um tempo para pensar, disse finalmente, ainda confusa, mas tocada pela sinceridade dele. Ele sorriu, um sorriso compreensivo, e não insistiu. Tome o tempo que precisar. Estou aqui, sempre estarei. Enquanto olhava para o rio que corria suavemente, percebi que estava começando a descobrir uma nova versão de mim mesma. Uma versão que não se definia apenas por prazos e estruturas, mas por conexões, risadas e a beleza da natureza ao meu redor. E, no fundo, a ideia de que talvez fosse hora de reavaliar o que realmente importava na vida começava a ganhar força em meu coração. A cada dia que passava na aldeia, eu me sentia mais conectada com algo que sempre esteve presente, mas que eu havia ignorado por tanto tempo. A simplicidade da vida ao ar livre, as risadas das crianças correndo entre as árvores, o cheiro da terra molhada após a chuva, tudo isso me fazia repensar o que eu realmente valorizava. Olhei para Tiago enquanto ele me mostrava como fazer um cesto de palha. Suas mãos ágeis e seguras trançavam as fibras com uma destreza que me deixava admirada. Você tem talento para isso, Pauliane. Nunca é tarde para aprender algo novo, ele disse, olhando para mim com um sorriso encorajador.
Talvez eu devesse deixar meu trabalho em São Paulo e me tornar uma artesã, brinquei, embora uma parte de mim estivesse considerando a ideia. Mas e as contas? E o estilo de vida que eu construí? Tiago parou e me olhou seriamente. Às vezes, o que chamamos de vida pode ser só uma prisão sem grades. Você já se perguntou o que realmente importa para você? As palavras dele ecoaram em minha mente. Eu estava tão presa em um ciclo que me fazia sentir como uma máquina, produzindo projetos e prazos, que não percebia o quanto havia perdido a conexão com o que realmente me fazia feliz. Você tem razão, respondi, hesitante. Mas é tão difícil abrir mão de tudo. Não precisa abrir mão de tudo, Pauliane. Apenas abra seu coração para novas possibilidades. O que você tem aqui é algo que muitos buscam a vida inteira, ele disse, gesticulando ao nosso redor, para o verde vibrante das árvores e o céu azul que se estendia sobre nós. Naquela noite, o céu estava estrelado como eu nunca havia visto. A aldeia se iluminava com as fogueiras e as vozes dos membros da comunidade se entrelaçavam em um canto suave. Eu me sentei ao lado de Tiago, sentindo um calor inexplicável que crescia entre nós. Ele me contou histórias de como a natureza era respeitada e venerada por seu povo, e eu ouvia fascinada, absorvendo cada palavra. Fui ensinado a ver a vida de forma diferente, Tiago disse, olhando para o fogo. Aqui, a riqueza não é medida em bens materiais, mas nas relações que construímos e no amor que compartilhamos. Eu sempre pensei que sucesso era ter um bom emprego, morar em um lugar bonito, ter um carro novo, confessei, sentindo um peso em meu coração. Mas agora, vendo tudo isso, me pergunto se eu realmente estava certa. Você não está sozinha nessa reflexão. Muitos de nós passamos por isso, ele respondeu, seu olhar fixo em mim. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar de novo. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim. Eu estava me perdendo em uma nova perspectiva, em um novo sonho que ainda estava por se formar. O tempo passou sem que eu percebesse, e logo me vi deitada sobre a grama, olhando para as estrelas, enquanto Tiago falava sobre os ciclos da natureza e a importância de respeitá-los. Naquela noite, enquanto o luar iluminava nossos rostos, eu percebi que a conexão que estava se formando entre nós era genuína. Mas um medo sutil começou a me consumir. E se eu me deixasse levar por esse sentimento? E se isso significasse abrir mão de tudo novamente? Tiago, comecei, hesitante. O que acontece se eu me abrir para isso? Para nós. Ele se virou para mim, seu olhar cheio de compreensão. Não precisa ter medo, Pauliane. O amor é como a natureza, ele cresce quando é nutrido. E se você decidir se abrir, será uma jornada bonita. Eu quero acreditar nisso, respondi, mas uma insegurança ainda me impedia de dar o próximo passo. Naquele momento, uma cerimônia começou. As pessoas da aldeia se reuniram em um círculo, dançando e cantando. Eu me juntei a eles, sentindo a energia vibrante que emanava de cada um. Era como se, naquele momento, eu pudesse sentir a essência da vida pulsando em cada batida do meu coração. Enquanto dançava, uma epifania me atingiu. A verdadeira riqueza não estava em minha carreira ou em bens materiais, mas nas experiências vividas, nas memórias formadas e nas conexões que cultivamos. O amor, a amizade, a natureza, isso era o que realmente importava. Tive certeza de que precisava explorar mais essa nova vida que estava se desenhando diante de mim. A aldeia, com suas cores, sons e cheiros, me oferecia uma segunda chance de ser verdadeira comigo mesma. E, ao lado de Tiago, eu sentia que poderia começar a trilhar esse caminho, um passo de cada vez. Acordei cedo, com a luz do sol filtrando pelas janelas da minha antiga casa. O cheiro do café fresco invadiu o ar, trazendo uma sensação de acolhimento. Minha mãe estava na cozinha, como sempre, mas havia algo diferente em mim. Acordei com a determinação de fazer algo significativo. Olhei para o meu celular e vi a mensagem de Tiago, que ainda estava no meu coração. Ele havia me incentivado a usar minha formação em arquitetura para ajudar a aldeia. Era hora de agir. Bom dia, mãe, eu disse, sentando-me à mesa. Você se lembra da escola que Tiago mencionou na aldeia? Claro, querida. Você está pensando em ajudar? Ela perguntou,
com um olhar que mesclava orgulho e preocupação. Sim. Acho que posso fazer algo para contribuir. Precisamos organizar ideias, desenhos e tudo mais. Quero que eles tenham um lugar adequado para ensinar as crianças. Minha mãe sorriu, mas sua expressão era cautelosa. Isso é maravilhoso, Pauliane. Mas você sabe que a vida na aldeia é simples, muito diferente do que você está acostumada. Eu sei, mãe. Mas é exatamente isso que eu quero. Preciso de um propósito. Após o café da manhã, decidi ir até a aldeia. A caminhada até lá parecia mais curta a cada passo, como se a natureza estivesse me chamando. Ao chegar, fui recebida por Tiago, que estava trabalhando na horta comunitária. Seu sorriso iluminou ainda mais o dia. Pauliane! Que bom te ver aqui novamente, ele exclamou, abraçando-me. Você trouxe boas notícias? Sim, eu quero ajudar a construir a escola. Podemos começar a planejar? Perguntei, com entusiasmo. Isso é incrível! A comunidade vai adorar. Vamos nos reunir e discutir as ideias. A presença calorosa de Tiago me fez sentir em casa. Juntos, começamos a conversar com os líderes da aldeia, explicando nossa intenção de construir um espaço que fosse mais do que apenas paredes e telhados, mas um lugar de aprendizado e cultura. No entanto, a alegria da reunião foi interrompida por um clima pesado. Um dos anciãos da aldeia, seu Aruá, entrou com um semblante preocupado. Pauliane, Tiago, temos um problema. Um empresário local está tentando comprar nossas terras para construir um resort. As palavras dele caíram como um peso em meu estômago. O quê? Isso não pode acontecer, exclamei, a adrenalina subindo. Precisamos nos unir e impedir isso. Ele tem muito dinheiro e influência, disse Tiago, com a voz tensa. Mas não podemos deixar que destruam nosso lar. Não podemos apenas ficar de braços cruzados. Vamos nos mobilizar. Podemos fazer uma petição, organizar uma reunião com a comunidade e expor os riscos disso tudo. Eu sabia que, como arquiteta, tinha as ferramentas para criar um projeto sustentável que pudesse ser alternativa ao resort. Vamos fazer isso, respondeu Tiago, com uma determinação renovada. Precisamos mostrar ao empresário que não estamos dispostos a vender nossa cultura e nosso espaço. A ideia de lutar pela aldeia me encheu de coragem. Começamos a organizar reuniões, juntar assinaturas e informar a comunidade sobre os planos do empresário. Eu não imaginava que essas ações me conectariam ainda mais às raízes que eu havia deixado para trás. Nos dias que se seguiram, os encontros se tornaram frequentes. Eu vi a unidade e a força da comunidade crescerem. As histórias compartilhadas e os risos durante as reuniões se tornaram um bálsamo para minha alma. Ao lado de Tiago, meu coração pulsava com um novo sentido de propósito. Ele me contava sobre as tradições e a importância da terra para o povo. Certa noite, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, perguntei a Tiago sobre suas aspirações. Tiago, como você se vê no futuro? O que você deseja para a aldeia? Ele olhou para mim com um brilho nos olhos. Eu quero que os jovens permaneçam aqui, que aprendam nossas tradições, que amem a natureza tanto quanto nós. E, quem sabe, um dia, construir algo que represente nossa cultura, algo que os unifique. Vamos fazer isso juntos, eu disse, sentindo um calor no peito. A ideia de lutar por um futuro compartilhado me fazia sentir viva, mas havia um dilema em meu coração. Eu estava me apaixonando novamente, mas o que isso significava para meu futuro? Enquanto a luta se intensificava, percebi que cada passo que eu dava na aldeia me afastava mais do estilo de vida que eu conhecia em São Paulo. A conexão com aquela terra, com as pessoas e com Tiago me mostrava um caminho que eu nunca havia considerado. Uma vida com propósito, uma vida que me preenchia de verdade. O calor da tarde envolvia a aldeia como um abraço, e eu sentia uma mistura de adrenalina e nervosismo enquanto me preparava para a reunião da comunidade. Era a minha primeira vez falando em público, mas a urgência do momento me impulsionava. As vozes conversavam em murmúrios, e eu podia notar a inquietação nos rostos dos moradores. Tiago estava ao meu lado, me encorajando com um olhar firme.
Ele sempre teve o dom de me fazer sentir forte, mesmo quando a dúvida ameaçava me alcançar. Pauliane, você vai arrasar, disse ele, com um sorriso encorajador. E se eles não me ouvirem? E se eu não conseguir expressar o que sinto? Respondi, a tensão tomando conta do meu corpo. Fale com o coração. Eles vão ouvir, ele me garantiu. Respirei fundo e me aproximei do centro da roda formada. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, e cada segundo parecia uma eternidade. Quando comecei a falar, a voz tremia um pouco, mas logo encontrei meu ritmo. Amigos, estamos aqui porque a nossa terra, nossa cultura e nosso modo de viver estão ameaçados. O empresário quer transformar isso aqui em um resort, mas o que ele não entende é que não podemos vender a nossa alma em troca de dinheiro. A verdadeira riqueza está em nossas tradições, em nosso povo, e na beleza que nos cerca. Os olhares se fixaram em mim, e pude ver algumas cabeças assentindo. A confiança começou a fluir, e eu continuei, devemos nos unir. Juntos, somos mais fortes e podemos lutar por nossa casa e nosso futuro. Vamos mostrar a eles que não somos apenas uma propriedade que pode ser comprada. Um murmúrio de apoio se espalhou pela reunião, e eu senti uma onda de esperança. Tiago estava sorrindo para mim, e isso me deu ainda mais força. Depois de terminar, um aplauso sincero ecoou, e eu respirei aliviada. Sentia que havia tocado o coração da comunidade. Mas como se o universo quisesse me testar, a reviravolta aconteceu logo em seguida. No dia seguinte, enquanto conversávamos sobre os próximos passos, um homem de terno apareceu na aldeia. Era alguém que eu nunca esperei ver ali. Ricardo, um antigo colega de faculdade, que agora era um empresário por trás do projeto do resort. Pauliane, ele exclamou com um sorriso que tentava ser amigável. É tão bom te ver. Temos muito o que conversar. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Perguntei, meu coração acelerando. A sensação de traição e desconfiança me invadiu. Eu estou aqui para ajudá-los. Você já sabe do projeto, certo? É uma grande oportunidade para a aldeia. Pense em quanto dinheiro vocês poderiam ganhar. E claro, eu poderia garantir que você tivesse um papel importante no desenvolvimento. Você sempre foi talentosa, ele disse, tentando me seduzir com promessas. Você não entende. Não se trata de dinheiro. Se trata de preservar a nossa cultura. Eu retruquei, sentindo a raiva borbulhar dentro de mim. Ele olhou para mim, e havia uma mistura de desdém e surpresa em seu olhar. Você realmente acha que pode mudar isso? Você já viveu na cidade grande, Pauliane. Você sabe como as coisas funcionam. Eu posso te ajudar a ter uma vida confortável de novo. Confortável? Você chama isso de conforto? Falei, minha voz elevando-se. Conforto é estar cercada pela natureza, é ver a simplicidade das estrelas à noite, é estar com pessoas que amamos. Não vou deixar que você destrua isso. A tensão crescia e a comunidade se reunia em volta ouvindo a discussão. Ricardo tentou desviar a conversa, mas a verdade começou a vir à tona. Alguns dos moradores começaram a questioná-lo, e ele, percebendo que estava perdendo o controle da situação, começou a se afastar. Eu não sou o inimigo aqui, apenas quero ajudar. Ele disse, sua voz se tornando mais defensiva. A resposta veio de Tiago, que se colocou à frente como um escudo protetor. Seu projeto é uma ameaça. E nós não vamos permitir que você expulse nossa cultura por lucro. A tensão no ar era palpável. Ricardo, percebendo que estava cercado, recuou. Em seguida, a notícia veio à tona. Ele estava sendo investigado por corrupção em outros projetos. O alívio e a alegria na aldeia eram contagiosos. Nós tínhamos conseguido. A aldeia estava salva. Naquela noite, enquanto olhava as estrelas, um novo sentimento brotou dentro de mim. Eu não apenas havia lutado pela aldeia, mas também pela minha própria essência. Ao meu lado, Tiago segurou minha mão, e pela primeira vez, não hesitei em aceitar o que estava se formando entre nós. O amor e a simplicidade estavam se tornando a verdadeira riqueza da minha vida.